Bom, salve, irmãos. Que fui convidado aqui para a gente falar um pouco sobre mensagens subliminares. Vai ser apenas uma introdução, né? Porque hoje nós não vamos ter aquele tempo todo para falar, mas já vai ter algumas coisas interessantes. Vou mostrar algumas imagens também. Quem já conhecer a imagem, não revele o segredo da imagem para o colega do lado. Deixa a pessoa tentar, né, analisar a imagem e descobrir o que ela representa. Né? Pode deixar ela aberta na primeira tela. É aquela, primeiro, esse mesmo. E aí, o que são mensagens subliminares? Né? Subliminar é aquilo que tem acesso ao seu subconsciente direto, sem passar pelo crivo do consciente. Tá? Foi um termo criado por um marqueteiro lá da década de 70, onde ele fez uma experiência famosa no cinema, né, que ele colocou duas mensagens: beba Coca-Cola e coma pipoca, dentro da película da imagem do filme, né? Só que de uma maneira tão rápida que você não lia essa frase, na verdade. Está assistindo um filme e tinha lá uma das mensagens, piscava muito rapidamente: beba Coca-Cola e coma pipoca, né? E isso fez com que as vendas de Coca e de pipoca aumentassem no final da sessão, né? Só que é uma mensagem que você não via. Isso parecia, para quem viu aquilo, parecia que foi ele que teve vontade de beber a Coca-Cola, de tomar a pipoca. Claro que não é 100%, porque cada pessoa reage de maneira diferente a isso aí. Não quer dizer que se você ouvir, né, puxa vida, eu sou adventista, não bebo Coca, se eu for no cinema, né, que não deve ir, mas se eu estiver lá e passar a mensagem, eu vou beber Coca-Cola, mesmo sem querer? Não é assim que funciona, né? Ela trabalha de uma forma diferente com cada pessoa. Como você já tem um bloqueio em relação, por exemplo, à Coca, dificilmente ela vai conseguir fazer com que você beba mesmo sem vontade, né? Pode até vir aquele negócio: puxa vida, deu vontade de beber uma Coca, mas o seu esforço consciente pode anular essa vontade, tá? Então, mensagem subliminar é toda aquela mensagem que não passa pelo seu consciente. Tá? Se eu falo agora estou falando para vocês esse monte de informação agora. Vocês estão me ouvindo, estão analisando isso. Aí estão decidindo se aceita, se não aceita essa mensagem, né? Se ela é verdadeira, se não é. Tem um crivo do seu nível de consciência. Agora, subliminarmente não. Quando uma mensagem entra, ela entra sem filtro. Aí que está o perigo. Porque ela parece que surgiu de você. Uma vontade sua, um desejo, uma concepção sua. Você não consegue diferenciar, você não sabe de onde que veio aquilo. Então, muitas vezes você é induzido a fazer algo, a comprar algo, a desejar, a pensar, e você não sabe realmente de onde que veio. Você começa a pensar que aquilo realmente é um desejo seu, uma vontade sua, uma concepção sua. Tá? Isso já vem sendo estudado há muito tempo. Eu vou colocar a primeira parte, uns 2, 3 slides aqui, é um pouco mais texto, conceitual, só para a gente ver a questão. Por exemplo, aqui, a divisão de álcool e tabaco e armas de fogo dos Estados Unidos afirmou que as técnicas subliminares ou similares são qualquer artifício ou técnica usada para transmitir ou tentar transmitir uma mensagem a uma pessoa por meio de imagens ou sons muito fugaz, assim, muito rápido, pouco perceptível, que não podem ser percebidos no nível normal de consciência. Ou seja, isso não é uma fantasia. Já tem até uma definição, né, lá do Ministério, seria o Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda americana, da Fazenda da Saúde americano, que já definiu o que é o mensagem subliminar. E por que eles definem isso? Para poder regulamentar, né? A Comissão Federal de Comunicação, o FCC, declarou que o uso de técnicas subliminares ou contrário ao interesse público, que é contrário ao interesse público, porque elas têm a clara intenção de ser enganosas, ou seja, toda técnica subliminar é enganosa. Porque não faz sentido você fazer uma propaganda, você fazer uma divulgação no nível subconsciente. Significa que tem algo que você quer transmitir e você não quer que as pessoas saibam o que você está colocando na sua cabeça. Por isso, a gente já coloca toda informação subliminar, ela é contrária ao interesse público porque ela é enganosa. Ou seja, já tem legislação sobre isso.
Então não é uma fantasia. É claro que tem muita gente que exagera, né? Vê mensagem subliminar em tudo, qualquer coisa, né? Vê qualquer coisa, não, também não é assim, né? E ela, se ela for percebida conscientemente, ela perde o seu poder. Tá? A mensagem subliminar, se você viu, já não é mais subliminar. Tá? A subliminar, ela fica oculta, ela fica escondida. Nós vamos ver algumas técnicas de mensagens subliminares aqui, tá? Então, o que deixa ficar claro, ela é real, né? Já chamou a atenção de autoridades. E toda mensagem subliminar, sem exceção, ela tem a tendência de ser enganosa. Ah, mas não tem por bem? É como vou pregar o evangelho de forma subliminar. Para que isso? Né? Vou inserir mensagens de Cristo, mensagem do evangelho nos livros da igreja, nos filmes da igreja, vou colocar lá, se batiza, escondido. Não faz sentido, porque é algo que tem que ser o quê? De forma consciente. Eu quero uma decisão da pessoa para Cristo, mas de forma consciente. Não de forma induzida, não de forma enganosa. Então, mesmo que eu achasse uma aplicação positiva para a técnica subliminar, eu não devo usar. Tá? Vamos colocar no filme da igreja aí qualquer mensagem subliminar para poder trazer mais gente para a igreja. Não é esse o propósito. Todos que vierem para a igreja têm que vir de forma consciente, né? De forma a usar seu livre-arbítrio sem influência. Então a igreja, mesmo que pudesse, jamais usaria esse tipo de recurso. Deixa eu ver se está passando aqui. Não tá, o Márcio, passa para mim então, isso aqui o negócio funciona só quando quer, né? Ó, as propagandas subliminares são inerentemente enganosas, porque o consumidor não as percebe no nível normal de consciência, não lhe sendo, portanto, dada a escolha de aceitar ou rejeitar a mensagem, como é o caso com a propaganda normal. Tá? Estou repetindo isso aqui porque é importante. No inconsciente é a aceitação. Se alguma mensagem ela é plantada no seu inconsciente, ela é aceita por você. Não tem crivo, não tem julgamento. Tá? Ela já entrou, ela faz parte do seu subconsciente. E você, mesmo você não tem acesso ao seu subconsciente, que é a maior parte do seu cérebro é a subconsciência. Né? O consciente, né? A consciência é apenas a ponta de um iceberg. Imagina um iceberg enorme. A pontinha de fora é a sua consciência. O restante todo é o subconsciente. Aí tem os sonhos que trabalham aí, né? E muitas coisas, as intuições vêm do inconsciente, né? Muitas coisas estão na sua inconsciência. Por isso que você tem que ter cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Porque qualquer alteração no seu subconsciente, ela pode mudar a sua vida completamente. Pode mudar inclusive a sua personalidade. Por isso que é um assunto sério. Deixa eu ver se ele passa. Aqui eu vou passar, que eu já falei sobre isso. As técnicas subliminares. Tem vários tipos. Inversão de figura a fundo, com imagem, nós vamos ver um exemplo disso. Embutir, imagem também. Tem uma coisa que é, você inverte o fundo. Qual que é a inversão do fundo? A mensagem principal está no fundo, não no que você está vendo. Parece com o que foi mostrado aqui, né? Você vê a mensagem principal, o que era? Você via lá por exemplo, uma floresta, você via as folhinhas verdes, mas o que importava estava onde? Estava oculta no fundo, né? Só que escondida aos seus olhos. A primeira coisa que você via não era o que você realmente interessava, é o que está por trás. É quando a mensagem principal está no fundo. Vou dar um exemplo disso aí para frente. Embutir é quando você pega uma imagem, né, e embute em outra. Também vou dar um exemplo. Você pega uma imagem que não faz parte daquele contexto, você embute naquele contexto e aquela é a mensagem principal. Você vê o todo e só o seu subconsciente percebe aquela imagem embutida. A outra é o duplo sentido, tanto de textos como em imagem também. A imagem ela traz um outro sentido, não o sentido primeiro que você vê. É sempre o que está por trás. Exposição taquistoscópica é o que eu falei de você num filme, né, você colocar mensagens muito rápidas. Ela não é percebida pelo consciente, mas ela é captada pelo subconsciente. Então é esse tipo de técnica aí. Luz em baixa intensidade e som em baixo volume, né? Isso também muitas vezes você tem uma ideia como isso funciona. Imagina que você está olhando para frente, você tem visão periférica, mas você não está percebendo, você está focando aqui. Mas se, por exemplo, o Márcio começar a me olhar fixamente, né, eu vou perceber, alguém está me olhando. Por quê? Meu subconsciente percebeu uma mudança. De repente todo mundo aqui, não era para o Márcio estar me olhando, ele está me olhando agora justamente o que eu estou falando. Mas vamos supor que eu estou no ônibus.
Não é normal que alguém fique me encarando. Eu tô aqui olhando para frente. E estou percebendo tudo, só que meu ponto está aqui. Só que de repente ele começa a me encarar. Aí meu subconsciente capta essa imagem e chama a minha atenção. Aí eu olho para ele. É aquela sensação, puxa, parece que alguém está me olhando. Né? Já sentiu essa sensação? Parece que alguém está me olhando, mas está mesmo. E você percebeu isso, mas de maneira inconsciente. Tá? Então essa questão de luz e iluminação de fundo trabalha muito com isso. Né? Levar mensagens para dentro da sua consciência, né? Da sua inconsciência, de maneira imperceptível. Né? Só que usando a sua visão periférica, usando a sua... onde a guarda está baixa, vamos dizer assim. A sua atenção está em um ponto e a mensagem que quer ser embutida está em outro ponto. Agora o próximo vai ser um exemplo. Márcio, por favor, vamos ver aqui essa figura. Essa figura é em versão de fundo. Olhem bem para ela. O que vocês estão vendo nessa imagem? Alguns talvez já conheçam essa imagem aqui. Alguém viu alguma coisa estranha nessa imagem? Viu? Tem gente que é mais sensível a isso. Logo de cara já vê algo diferente. Alguém está vendo alguma coisa aqui? O que alguém está vendo? Viu? Que você está vendo o quê? Girassóis? Alguém está vendo mais alguma coisa diferente? Tá, viu? Passarinho. Hã? Cadê? Tem uma abelha aqui. Um passarinho ali. Alguém consegue ver alguma coisa referente a sexo aí? Você viu? Achou? Agora passa a imagem, Márcio, duas aí, vai ser passa outra. Agora, que interessante, agora que eu mostrei para vocês o segredo, se voltarmos lá na imagem, você não consegue deixar de ver mais. Quem não via passa a ver agora. Não é interessante isso aí? Aí voltou. Mas olha que interessante, quem não estava vendo, estava focando o quê? No plano principal, que é os girassóis ali, o passarinho, né, a abelhinha. Não percebia o que a palavra sexo embutida aí, que é o fundo que interessava. Sem falar que você vê que esses girassóis aqui, eles estão de uma maneira não muito comum, né? Parece um homem pegando assim na cintura de uma mulher, trazendo ela mais para próximo de si. Eles estão de uma forma mais sexualizada, esses girassóis. Essa é uma figura com alto teor de sexualidade. Só que no primeiro momento você não percebe isso. Você olha, você vê girassóis, né? E pronto, você não percebe isso. Mas o seu subconsciente capta a mensagem. Você não viu com o azul? Bota no azul de novo que ela não viu. A Marielle, olha lá. Conseguiu enxergar agora? Agora está bem claro ali, né? Porque essa é o fundo. Essa era a mensagem que seria transmitida. Porque, irmãos, o sexo na mente humana ela tem muita força, tem muito poder, né? E o sexo vende, né? À toa que quase todos os comerciais são sexualizados, né? Mulheres nuas, homens, né? Insinuações sexuais, porque o sexo vende, ainda mais internamente. Isso também na mente de crianças, adolescentes, você vai criando a fixação pelo sexo. A palavra sexo vai aparecendo na sua mente, você não sabe. Sexo, 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 e você tem interesse cada vez maior por isso, e muitas vezes quer se envolver com isso antes da sua idade. E você não sabe muito bem, puxa vida, não sei de onde que vem essas coisas. Muitas vezes está sendo alimentado por imagens, por filmes, que vai trazendo essas coisas de maneira subliminar, subconsciente. E você não sabe de onde vem aquele desejo, né? O desejo, a lascívia, a excitação, vem desse tipo de coisa. Isso aqui era uma imagem para ajudar a vender camisetas. Eram umas camisetas que tinha esse tipo de estampa, né? Não é interessante esse negócio? Então, inversão de fundo e frente, né? A mensagem principal ela está na frente. Esse outro também não tem nada assim, não tem uma condição sexual, mas é um exemplo de imagem que mostra que o que você vê primeiro não é o que interessa. O que vocês estão vendo aí? A cara de quem?
E um veinho, né, formado por, vamos dizer aqui, folhas, né? São folhas. Vocês conseguem ver folhas aqui? Alguém consegue ver um casal se beijando aí? Alguém consegue ver um casal se beijando aí? Porque a primeira imagem, o que é? Um velho, né? Os olhos aqui, o nariz dele, a boca, a barba, o cabelo dele. Mas presta atenção aqui no olhinho dele, ó. Vê se você consegue ver a boquinha beijando a outra aqui. Alguém conseguiu ver? Depois tem outra imagem, a próxima imagem mostra só o casal. Quer ver? Mostra lá, Márcio, a próxima imagem. Olha lá. Fazer o casal, olha lá. É o casalzinho, a cabeça aqui, ó. O coque da mulher, o vestidão. É claro que é uma imagem borrada. Ela não é tão explícita assim. Mas aqui você consegue ver, ó, os bracinhos, né, a cabeça de um e de outro formando a intenção que era, esse caso não era uma mensagem subliminar, apenas era função artística, né, mostrar o casal que estava ali embutido, como você consegue esconder imagens através de outras imagens. Conseguiram ver? Ou mesmo assim não está claro o casalzinho? É que essa imagem não é muito nítida. Vamos passar por alguns outros exemplos. Ó, esse aí é um trechinho do Rei Leão. Essa aqui é conhecida, né? Esse trecho. Na verdade, não vou passar muitos filminhos aqui, não. Acho que só 2 trechos de filminho que eu trouxe, porque dá para analisar muitos filmes e muitos desenhos. O desenho da Disney é recheado. É que a resolução está um pouco baixa, mas nos próximos slides deu para a gente destacar aqui a poeira no céu. Ela forma a palavra sexo também. A palavra sexo, isso, pode deixar no pró, isso. A palavra sexo ela é muito usada, principalmente no inglês. Por quê? Para tornar isso uma ideia obsessiva. Principalmente em desenho de criança. Você fala, puxa vida, por que tanta palavra sexo em desenho de criança? É para tornar isso uma obsessão. Né? Isso facilita a pedofilia, isso facilita a sexualização das crianças, isso facilita o abuso do adulto por parte nas crianças. Então, né, é muito comum você encontrar desenhos onde a sexualização ela é grande. Às vezes indireta e às vezes mais direta. Né? Você vê personagens sensuais, né? Que nem muitas princesas da Disney são sensuais e muitas vezes seduzem. Né? Você pega o filme Aladdin, tem uma cena que a princesa seduz o vilão para dar tempo para o namorado dela, que é um ladrão, que é o herói da história, é um ladrão, né? Fazer o que tem que fazer lá para enganar eu não lembro mais quem era o vilão lá, é o Barbichinha. Então ela seduz, né? Ela muda a voz, ela rebola, ela sensualiza num desenho para criança. E isso vai sexualizando nossas crianças, sexualizando as crianças. Aí o interesse por sexo cresce, o desejo de fazer sexo também aumenta, e você começa a ter esse nível muito grande muito grande de gravidez na adolescência, né, de abusos de crianças. É decorrência disso. Junta isso com o desleixo dos pais, porque o que seria uma arma? A educação em casa, né? Os pais informando o que é sexualidade, formando o momento certo da sexualidade acontecer, tudo isso funcionaria como uma arma contra essas mensagens que são embutidas. Por um lado, as crianças são estimuladas visualmente, hoje nem tanto subliminarmente, tanto que hoje a técnica subliminar está caindo bastante. Hoje está ficando mais explícito as questões. Eu vou falar um pouquinho no final. Né? Nós falamos um pouco sobre as palestras, aquela palestra que fizemos sobre séries, falamos um pouco, né? Mas hoje a técnica de induzir as pessoas a fazer algo que nós desejamos que ela faça, mudou um pouco. Tá? Hoje está mais explícito, porque isso era em momento quando a sociedade era mais travada, era mais fechada, o sexo era mais difícil de ser abordado, então você recorria a imagens subliminares.
Hoje o sexo não é tão tabu assim. Você pode trabalhar mais abertamente. Inclusive você tem, hoje em horários que antes era impensável, no horário das 6 você tem cenas de sexo e homossexualismo aberto agora nas novelas das 6. Antes era novela das 9, né? Novela das 8, era só tarde da noite. Hoje não, hoje se você pegar a novela das 6, Malhação, por exemplo, você vai encontrar, né, referências homossexuais e de sexo mais abertamente. Então o trabalho hoje já é de martelar, de repetir, de inundar a mente das pessoas com o que não é bom. Não mais esconder. Tanto que já... Mas ainda é muito usado. Esse aqui já não tem muito a ver com sexo. É um ataque à pessoa de Cristo. Pode soltar esse daí. Quando toda menina era Joana e todo menino era Marcos. Eu estou prestes a reorganizar o universo. E o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí! Aí tem dois tipos de mensagens subliminares. Porque você viu, primeiro vamos ver aqui a frase que ele fala. Nossa, hein? Tá. Primeiro que o personagem principal aqui é Hades. Hades é a palavra grega para inferno. A palavra grega no Novo Testamento, quando aparece inferno, é Hades. E na mitologia grega, Hades é o senhor do inferno, né? O cara que governa o inferno é o Hades. Então esse personagem da Disney é o próprio senhor do inferno. E ele menciona: estou prestes a reorganizar o universo. E o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí. E aí o fogo em cima dele... o Hades está... Aí o fogo em cima dele toma uma forma que... um nome. Dependendo da sombra que você pega, fica mais claro ainda. Então ele menciona a palavra Jesus com esse contexto, né? E depois ele explode em forma de cruz. Tem muitos desenhos da Disney que trabalham realmente com a questão do satanismo e com a questão de destruir o cristianismo, né? De mostrar que Cristo não é um ser fraco, que Cristo pode ser vencido, que Cristo é um idiota. Por isso que hoje você vê pessoas que facilmente agridem a pessoa de Deus, agridem a pessoa do cristianismo. Porque muitos filmes e desenhos vêm atacando constantemente a ideia de Deus. Muitas vezes hoje quem crê em Deus é tido como uma pessoa sem cultura, uma pessoa que não tem oportunidade, uma pessoa que não estudou, né? Uma pessoa que não merece atenção. Que quem é inteligente, né, quem é culto, não crê mais em Jesus, não crê mais em Deus. E aí você vê, num desenho para criança, o que você vai incutindo isso aí? Né? Aí é uma imagem aqui, outra imagem ali, e isso vai gravando no subconsciente. Vai gravando lá essas imagens, símbolos cristãos, né, da cruz, da palavra. E tudo isso aí vai... com o passar do tempo, vai cristalizando na sua mente, no seu coração. Muitas vezes a pessoa está incrédula e você não sabe de onde que veio, porque é tão difícil quebrar aquilo. Às vezes você vai dar um estudo bíblico e você vê que a pessoa é difícil, né? O coração é duro, parece que ela é inimiga de Deus, mas está falando, de onde que veio tanto ódio? Se a pessoa tanto não conhece a Deus, pouco conhece a Deus. Porque para você amar ou odiar alguém, você tem que conhecer. Os dois sentimentos é assim. Você não ama quem você não conhece, e você também não odeia quem você não conhece. Mas muita gente vai dar um estudo bíblico para alguém, a gente vê que o ódio que ela tem pela religião é grande, o ódio que ela tem por Deus é grande, o ódio que ela tem por Cristo é grande. Fala, da onde que veio isso? Da onde? Aí você vai ver que são anos de doutrinação, de filmes, desenhos, imagens, revistas, né? Ideias que vai lá incutindo. E o pior de tudo, a pessoa pensa que ela chegou nessa conclusão. Ela não percebe que aquilo veio de fora. Ela não percebe que ela foi induzida a pensar daquele jeito. Ela acha que ela chegou naquela conclusão por ela mesma. Esse que é o grande trunfo de Satanás. Ele nos mudar a nossa opinião, mudar nosso jeito de agir, sem que a gente perceba que a gente foi manipulado, né? Porque ninguém gosta de ser manipulado. Se você percebe que está sendo manipulado, você já breca logo. Fala, peraí, não é assim que funciona. Ninguém gosta de ser enganado
e manipulado. Então, essas ideias são incutidas na sua mente para que você chegue na conclusão que a pessoa quer e você imagina que foi você que chegou naquela conclusão. Esse aqui é um outro tipo de técnica, que é a inserção de imagens. Aí tá uma frase em inglês, né? A próxima vez que você, né, servir um Tanqueray, que é uma bebida, é um whisky, nós gostaríamos de providenciar uma das pedras, né? Porque pedra de gelo em inglês eles chamam rocks, né? Então nós gostaríamos de fornecer uma das pedras. Então no contexto primeiro está significando o quê? Que você vai servir o seu whisky e uma das pedras não vai ser de gelo, vai ser uma esmeralda. Era uma promoção, era uma gincana não, era uma promoção dessa produtora de whisky. Só que algumas coisas nessa imagem chamam atenção. Então percebe, irmãos, quando a imagem estiver meio estranha, desconfie. Primeiro que uma esmeralda dentro de um copo de whisky não ficaria nessa posição. Segundo, o jato de whisky aqui ele está meio estranho. Então tem algumas coisas estranhas nessa figura que já deve chamar a atenção do seu consciente para isso, para que você consiga desmascarar. Não sei se alguém viu, por exemplo, aqui esse jato tem uma forma estranha. Passa a próxima imagem para a gente ver. Tá vendo? Ele tem a forma de um órgão sexual masculino, é um pênis que está ali. O jato d'água ele toma a forma de um pênis. No primeiro momento você não vê isso, né? Você olha a figura como um todo, né? E você pega ali, né? Você vê a esmeralda, vê o jato d'água. Por quê? O uísque é uma bebida predominantemente masculina. As mulheres geralmente não gostam de uísque, tá? Então esse é um comercial feito para homens. E nós sabemos que a bebida alcoólica, o que ela faz? A bebida alcoólica causa impotência sexual. Mas ninguém quer que o seu produto, né, o seu produto tenha a ver com impotência sexual. Puxa vida, né, o meu produto causa impotência sexual. E os meus maiores consumidores são homens, então eu não quero que tenha essa relação. Aí o que ele faz? Coloca um pênis ereto ali, para que você internamente tenha a sensação de que aquele bebida, aquele produto vai deixar você mais viril. O contrário do que realmente é. Então a ideia que ele quer passar aqui é que você, ao beber esse uísque, né, a sua virilidade vai aumentar, né, o homem vai ser mais viril, né, vai ter uma ereção igual que está ali no jato d'água ali. Para o quê? Para contrariar a ideia científica de que o álcool causa impotência, né, de que o álcool prejudica a ereção masculina, porque prejudica a excitação masculina. Viu como é sutil? Viu como é subliminar? É claro, depois que você mostra, você olha ali, fica evidente. Mas no primeiro momento você olha e você vê, não, é uma esmeralda, um copo com um líquido e alguém despejando um líquido em cima da esmeralda. E você não vê isso, né? E mesmo quando vê, você fica pensando, mas puxa vida, tá bom, eu vi, né? Mas o que agora um pênis em cima de uma pedra vai fazer com que eu beba mais uísque? É justamente para tentar matar a ideia negativa do produto. Então ele coloca uma ideia positiva para você, que você não percebe, porque o segredo é não perceber conscientemente. Porque depois que você percebe, fica ridículo até, né? O cara nem vai querer ter essa propaganda. Fala, pô, eu sou homem, então propaganda dessa não quero nem ter relação com essa propaganda. Mas no primeiro momento não, você vê aquilo, né? Aquela imagem penetra na sua mente e a ideia que ela transmite para você é de potência sexual. Justamente o contrário do que acontece. Ficou claro aqui essa ideia? Qualquer um vocês podem perguntar, tá? Eu tô seguindo aqui, mas pode perguntar. Aí você vê aquele texto que nós vimos no começo, né, da preocupação americana. Toda propaganda subliminar ela é enganosa, tá? Então aqui ela tem um propósito de te enganar. Ela quer enganar os homens, quer enganar o homem. Então pode beber uísque que não vai ter problema nenhum, né? E às vezes tem a propaganda, pior ainda, tem muitas mulheres, ou seja, o cara acha que vai ser, né, o pegador, vai resistir a tudo. É isso que a propaganda tenta incutir na mente, nesse caso, na mente masculina. Aqui é outro desenho.
Essa aqui é aquela técnica de imagem rápida, que você não percebe. Você só vai perceber a imagem aqui porque ela está pausada. Mas quando você assiste o desenho, você não consegue ver essa imagem do fundo aqui, ó. Vocês estão percebendo aqui? Ali naquela imagem tinha uma mulher seminua, da cintura para cima, com os seios de fora, né? E ali faz parte justamente daquele plano de sexualizar as crianças. Está ventando bastante lá fora. É bom que vai cair um pouco essa temperatura, está muito alta. Alguém lembra o nome daquele desenho lá do ratinho? Qual que é? Eu não lembro o nome, é Bianca, não é? Acho que é o nome da... É alguma coisa de Bianca, eu não lembro o nome lá. Acho que Bianca era o nome da ratinha. Vão salvar, né? Aí você imagina... Aventuras de Bianca, né? Uma coisa assim. Agora você imagina, qual que é a mente doentia que coloca uma imagem dessa no desenho para criança? Né? Qual é a intenção de fazer isso? Qual é a intenção? A não ser sexualizar. Irmãos, aí voltou. Vamos lá. Presta atenção aqui. Satanás. Tudo em ordem aí? Fechou. Satanás, ele quer destruir as famílias. Tá? Ele quer destruir os moldes tradicional de família. Tanto que hoje nós temos lutado, juridicamente inclusive, para conceituar família. Um tempo atrás era até impensável um negócio desse. Para todo mundo, família o que é? Um homem, uma mulher que geram filhos, né? Isso é uma família. Mas hoje tem um conceito, alguém já ouviu falar de pansexualismo? Pansexualismo. Ó, você tem homossexualismo, né? Aí você tem zoofilia, que é o bestialismo, né? Homens que fazem sexo com animais. Tem o pansexualismo, que é a nova moda agora. Nova não, mas assim está pegando corpo agora. Pansexualismo é aquela pessoa que faz sexo com todos e com tudo, que chama. Então, pode fazer sexo um homem com homem, homem com mulher, homem com mais de um homem com mais de uma mulher, com animais e inclusive com coisas. Com coisas. Agora, você pegar o Facebook mesmo, principalmente o americano, porque antigamente o que é? Você definia o sexo lá, masculino e feminino. Hoje você tem mais de 71 variações possíveis para isso. Por causa do pansexualismo. Teve uma mulher que está querendo casar com uma árvore. Está entrando na justiça para casar com uma árvore, porque se apaixonou pela árvore, vai casar. Um outro cara quer casar com a sua bicicleta. E já teve casos de homens fazendo sexo no carburador do carro, sabe o escapamento? O cara usando o escapamento do carro para ter relações sexuais. Isso é o pansexualismo. Tá? Então, a cultura, a mídia ajuda a difundir essas coisas, a banalizar o sexo, a falar que isso é normal. Cada um tem o direito de ser o que é, a querer ser o que faz. E aí começa a atacar a família. Aí você começa a entender por que em desenhos infantis começa a surgir, né, a palavra sexo, começa a surgir mulheres nuas. Outro desenho que eu vou mostrar aqui, um padre fazendo um casamento e ele está excitado no desenho. É para destruir a imagem de família, para destruir a sexualidade saudável, para fazer com que crianças cada vez mais cedo tenham sexo, né, com uma pessoa, mais de uma pessoa, com adulto. Estão querendo flexibilizar agora, né, sexo com crianças. Estão querendo diminuir a idade, né, para 12 anos, por exemplo, para facilitar essa questão de adultos terem acesso sexual a crianças. E o pansexualismo está por trás disso.
Né? Eu posso me apaixonar por tudo, inclusive por criança. Falar, eu sou, né, a minha sexualidade ela se envolve com crianças. E aí, se virar lei, quem vai poder dizer que não? Aí a pedofilia deixa de ser crime. E a mídia tem grande poder nisso, porque ela vai banalizando, irmãos. Antigamente você via, os valores morais eram muito mais defendidos, tanto na família como na igreja. Hoje a coisa está muito relativizada. Hoje nós aceitamos tudo. Tudo é normal. Uma coisa é você aceitar o pecador, a outra é você aceitar o pecado. Coisa diferente. Temos que tomar cuidado, tá? E a mídia trabalha muito fortemente. Esse aqui é o caso que eu estava citando. O padreco aqui, tem cara até um cara sem vergonha mesmo. E você vê que ele está desenhando o padre com uma ereção. Agora, qual é o sentido disso, irmãos? Fala para mim. Quem é o doente mental que faz um desenho para crianças? Aí faz uma cerimônia de casamento e bota um padre com uma excitação sexual ali. Né? Tudo isso é para destruir a sexualidade natural humana que Deus criou. E aí, irmãos, é uma pergunta, tá? Tem mais algumas coisinhas, estamos terminando. Por que hoje na igreja nós temos tantos casos de adultério, tantos casos de sexo antes do casamento, né, de fornicação? Por quê? Nós não estamos seguindo os conselhos bíblicos de relacionamento. Nós estamos namorando como o mundo namora. Estamos relativizando as coisas como o mundo relativiza. Não tem problema, não é assim, é no tempo dos meus pais, né? Os meus pais que são chatos, quadrados, a igreja que está atrasada. E aí nós temos consequências, irmãos. Nunca teve tanto caso de adultérios e divórcios na igreja como está tendo hoje. Alguma coisa mudou no mundo. Alguma coisa mudou no mundo. Porque antes era natural você ver isso fora da igreja. Era um ou outro caso isolado você via dentro da igreja. Hoje não. Hoje você não encontra uma igreja, se você andar em todas as igrejas, não encontra uma que não tem um caso. Aí você pergunta, o que está acontecendo? Né? Tirando os casos de repúdio, onde a esposa, né, sofre abusos por parte do marido, ou ao contrário, né, a grande maioria é porque a pessoa tem uma deturpação sexual. Tem vício por sexo. Já vi um caso de uma mulher de pastor, que abandonou o pastor porque o pastor era viciado em pornografia. E o que acontece? A pornografia deturpa a sexualidade, e ele queria que a mulher dele praticasse o que ele via nos filmes pornográficos. E o que está no filme pornográfico não é uma sexualidade natural, não é algo real. É uma sexualidade distorcida. E principalmente a mulher ali, ela é tornada em um objeto de satisfação. Quando um homem se vicia nisso, sendo ele casado, ele vai destruir o casamento. Mesmo quem não assiste filme pornográfico, hoje é difícil você encontrar um filme que você não tenha uma cena de sexo embutida ali, né? Às vezes o tema não tem nada a ver. É um filme sobre, sei lá, qualquer tema, os caras sempre arranjam um espaço para enfiar uma cena de sexo ali. E às vezes, irmãos, às vezes não, o sexo insinuado, às vezes ele tem muito mais poder do que o sexo explícito. O sexo explícito está ali vendo a coisa acontecendo. Aquele insinuado, né, às vezes que, né, só uma cena, uns movimentos, uns sons, como você não está vendo, a sua mente ela passa a querer completar a imagem, ela quer ver. Como o filme não entregou tudo, o que acontece? Você passa a participar daquela cena, você completa, né, você imagina, aí você passa a atuar naquela cena também. E lembrando, o seu cérebro não diferencia o ver do fazer. Quando você vê uma cena de sexo, o seu cérebro se comporta como se você estivesse fazendo aquele sexo. É por isso que há a excitação sexual quando você vê. É por isso que há o desejo. É porque você está participando daquela cena.
É por isso que o cristão não deve ver pornografia ou ver filmes com alta carga de sensualidade. Temos que selecionar. Está cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil assistir alguma coisa que vale a pena. Por quê? Por causa dessas coisas. Algumas coisas são explícitas e outras são escondidas. Você pega o desenho, eu aposto que muita gente que assistiu esse desenho não viu, não prestou atenção nisso aí, mas estava lá. Essa aqui, Luz e Sombra, é uma propaganda da Body by Soloflex, que é uma rede de academias americana, né? Então isso aqui, nas sombras, você gera também uma imagem aí. É parecida com a do whisky, né? A ideia de mostrar virilidade, masculinidade. E essa imagem ela atinge tanto homens como mulheres, né? As mulheres pela atração física ao corpo masculino e o homem pela virilidade. Alguém consegue ver uma sombra estranha aí? Consegue ver? Hã? Aonde? No preto? Aqui, ó. Parece um pênis enorme saindo da calça dele aqui, ó. Aqui era para ser a barriga tanquinho dele, mas o jogo de luz e sombras faz com que a imagem de um pênis surja ali. Só que obviamente você não percebe isso no primeiro momento. O camarada vê aquilo, né? E ele fala, puxa vida, né? Vou fazer essa academia porque você é um cara. Aqui que o seu cérebro percebe internamente. Você não pensa assim, mas internamente o seu cérebro vai assimilar a imagem de um homem com virilidade, com um homem que não tem problema com impotência sexual, né? Um homem viril. É essa ideia que essa propaganda quer passar, principalmente para o público masculino, né? Você vai, puxa vida, né? Colocar um pênis para o público masculino. É justamente isso, que é a ideia do pênis para o público masculino. Não é uma relação de homossexualidade, é uma relação de potência. É diferente. Não é que o homem vê aquilo ali e ele vai ter uma relação homossexual com essa imagem, não. É diferente. Quando um homem vê de maneira subliminar um pênis ereto numa imagem, internamente ele assume aquilo como potência sexual. Ao fazer aquilo, ao tomar aquele produto, ele vai ser um homem com potência sexual, viril, né? Um camarada que vai dar conta do recado, que nem diz, né? Que nem o pessoal fala por aí. E aí ele se sente tentado a ir atrás, a ter mais informações. Muitas vezes você vê um desejo por algo, você não sabe de onde que veio, né? Você, puxa vida, eu quero, né? Aquela fixação por algo. Não, eu quero tomar isso, eu quero fazer aquilo outro, eu prefiro isso, aquilo outro. Você tem que sempre se perguntar, por que eu fiz essa escolha? Por que eu escolhi esse produto e não aquele? Da onde que veio essa vontade repentina? De repente você foi tomado por uma vontade de fazer algo, ou um pensamento invadiu sua mente. Para e pensa, peraí, da onde que veio isso? Né? Aonde foi que eu tive contato com algo que gerou esse desejo dentro de mim? Principalmente se for uma imagem pecaminosa, irmão. Sei lá, você teve um desejo, né, que não é normal. Ou uma mulher, um homem, teve uma imaginação sexual que não deveria ter tido. Então a primeira pergunta que você faz: por que eu estou tendo isso? Da onde? Onde que eu estou falhando? Qual foi a porta que eu abri que permitiu que isso tomasse conta de mim? Porque não é natural, nem para um homem nem para uma mulher, ficar pensando em sexo todo momento. Olhar para um lado e ficar desejando, né, a mulher que ele vê ao lado ou o homem que ela vê. Porque as mulheres têm tanto desejo sexual contra o homem, né? Isso, não se engane quanto a isso. Então a gente tem que pensar, puxa vida, veio, tá, vou reprimir, obviamente. Mas não é só reprimir, eu tenho que pensar, qual que é a fonte disso? Será que esse meu desejo sexual que está aflorado, né, muitas excitações durante o dia, não tem uma função? Não tem uma razão? Será que eu não estou assistindo coisas que eu não deveria assistir? Será que eu não estou expondo a minha mente a algo que eu não deveria expor? E aí, essas coisas estão me tomando de assalto? Porque pensamentos impuros, imaginações impuras, irmãos, tem fonte. A imaginação tem que ser alimentada.
Nada vem por acaso. Os seus sonhos, né? Dá para fazer um JA só sobre sonhos aqui. Nossos sonhos revelam muito sobre quem sonha. Não estou falando daquelas besteiras que vem no jornal, não, da interpretação de sonho, né? Sonhos têm muito valor para nós, porque mostra o que está no nosso subconsciente. Muitas coisas que sonhamos aflora do nosso subconsciente. A gente tem pistas do que nós estamos pegando por aí. Essa também aqui é uma de duplo sentido, né? Que eu mencionei no começo. Outra coisa que chama atenção. Primeira coisa, essa imagem tem alguma coisa errada. Desproporcionalidade, irmãos. Essa garrafa e essa mão estão desproporcionais. Não está? Não está desproporcional isso aí? Essa mão está muito grande para essa garrafa. Então quando você vê uma imagem desproporcional, preste atenção. Analise com mais cuidado. Ela está querendo esconder alguma coisa. Ela está querendo embutir em você alguma outra ideia. Novamente, essa aqui é uma imagem feita para homens. As mulheres vão ter dificuldade de entender o duplo sentido aqui. Aqui a frase está dizendo, né, o mais cuidadosamente servido, né, despejado Scotch do mundo. Né? O Scotch é um tipo de whisky. A ênfase é na maneira carinhosa e cuidadosa como esse Scotch está sendo derramado. O duplo sentido está justamente na forma como ele está sendo pego, como ele está sendo despejado. Geralmente é a maneira como os homens vão no banheiro e vão urinar, né? Quando usam as duas mãos ou uma mão. A ideia é essa, né? A maneira como o homem pega o seu órgão sexual para urinar no banheiro, né? Por isso que a garrafa está um pouco menor que o normal, né? Porque mesmo quando alguém já viu alguém servindo uísque, ninguém serve o uísque dessa maneira. Então a ideia é a ideia de cuidado, né, de carinho, porque nenhum homem vai mijar e mija violentamente, né? Pega lá e não, o cara tem todo o cuidado ali para poder fazer, né, para poder urinar. Então a ideia é essa, pegar o ato de micção, né, com o ato de colocar o uísque. Só que isso é percebido internamente por você. Por incrível que pareça, olha assim, mas eu não estou conseguindo ver a relação, né? Não estou conseguindo ver a relação. Mas o seu cérebro, meu irmão, você vai se surpreender como o seu inconsciente é poderoso. Ele é poderosíssimo. Não é à toa que nós temos 2 livros da igreja que tratam só sobre mente. Mente, caráter e personalidade. Não é à toa que a irmã White fala quantas vezes ela menciona sobre o que nós devemos ver, sobre o que devemos não ouvir, temos que cuidar da mente. Por quê? Tudo que você coloca influencia o seu modo de agir. E nem tudo é feito de maneira consciente. Muitas coisas é feito de maneira inconsciente, você não percebe. Então a ideia que o fabricante, que a empresa quer passar, ela consegue passar com a questão do duplo sentido. Aqui é só uma imagem, um exemplozinho artístico, né, que vocês viram aí. Tem várias coisas embutidas aí. Vários rostos embutidos. Vocês conseguem ver quantos rostos aí? Tem bastante. Tem um aqui, outro aqui, aqui. Tem um de perfil aqui, ó. Tem outro aqui, um aqui, escondidinho. Tem um bem aqui no fundinho, né? Então tem vários rostos aí. Então isso também é usado como forma de arte. Eles perceberam que também isso pode ser usado não só como forma de arte, mas também como forma de transmitir mensagens. Esse aqui, os mais novos não vão lembrar desse filme, chamado O Silêncio dos Inocentes. É um filme de suspense, um thriller de suspense, onde uma detetive ela tem que buscar informações com um assassino em série, né? Que ele fazia canibalismo com suas vítimas, para tentar pegar outro assassino em série. Então tem toda uma relação psicológica entre eles. E aqui você vê que no cartaz do filme você tem essa é uma, como que chama aqui, uma mariposa, é isso. Uma mariposa
que quando você amplia o dorso da mariposa, você vê uma caveira, só que essa caveira são formadas por corpos nus. E aí é interessante, irmãos, quando você não percebe, isso aí também, o cinema usa muito isso para poder incutir em você sentimentos. Muitas vezes você vê uma cena, você vê uma imagem, você fica angustiado. E você não sabe por que está angustiado, mas está angustiado. Porque muitas vezes tem uma imagem como essa, escondida, e você não vê. Então junta a música com a imagem, aí você fica angustiado. Às vezes você chora no filme, você está, puxa, por que eu estou chorando? Né? Às vezes você se alegra, às vezes você tem medo. Por quê? O filme, a imagem, com o som, ela provoca esses sentimentos em você, altera os seus sentimentos. Olha como é poderoso, irmãos. Pega um filme e tira a trilha sonora dele. Metade do prazer desse filme vai embora. Aí também, algumas imagens escondidas, se ele tira também, ele não consegue transmitir. Então se eu sou um cineasta e quero que o meu filme transmita angústia, eu tenho que inserir sons e imagens que transmitam em você angústia. Mas você não pode perceber isso. Você tem que se sentir angustiado. A ideia do filme é que você se sinta angustiado sem saber por quê. Ou se sinta feliz, ou triste, ou excitado, dependendo do propósito do filme. Né? Então os filmes estão recheados disso. Tanto nele como nas suas propagandas também. Né? A ideia era ver o filme, ver essa propaganda e ficar... Você vê esse banner do filme e ficar incomodado com ele. Aparentemente é uma moça, né, Jodie Foster aqui, com uma mariposa nos seus lábios. Mas quando você pega a imagem, eu não peguei a imagem de alta resolução, você fica incomodado com aquela imagem. E você não sabe por que você está incomodado. Aí quando você amplia mais, você percebe que tem uma caveira, que por si só já provoca um incômodo, só que essa caveira é formada por corpos nus, né? Porque o assassino que ela estava procurando ali tirava a pele das suas vítimas. Um comia e outro tirava a pele. Para você ver o nível do filme. Então o filme queria causar angústia. Então tudo nele, a trilha sonora, as imagens, foi feito para causar angústia no telespectador. Sugestões de ideias em inversão de valores é a forma mais recente e ainda mais sutil e poderosa de manipulação mental. Alguns já ouviram falar sobre isso aí, que a gente conversou muito sobre quando nós falamos sobre filmes e séries, falamos sobre isso aqui. Hoje, mais do que imagens, irmãos, é ideias. Incutir ideias, né, é mais poderoso. Você vê hoje, antigamente não, antigamente era muito claro. Você tinha o mocinho e tinha o bandido. O mocinho era bonito e o bandido era feio, né? O vilão era feio, o mocinho era bonito. Era bem, bem claro. Hoje os vilões são carismáticos, os vilões são charmosos, são bonitos. Muitas vezes o vilão, ele é o protagonista da série, do filme. Você se pega torcendo por quem? Pelo vilão. Você tem, por exemplo, você tem aquela série, hoje o pessoal está sendo explícito, a série chamada Lúcifer, onde o personagem principal é o próprio Lúcifer. Só que na série ele é um homem bonito, charmoso, jovem, né, que cuida de um bar. E ali ele ajuda até os detetives a solucionar casos, né? Eu li a sinopse do filme. Então ele é o herói da série. E você começa o quê? Se identificar com ele, a torcer por ele, a ter simpatia por ele. Nós que conhecemos Satanás, pode ser que sejamos atingidos em uma menor proporção. Mas o mundo, irmãos, cada vez começa a nutrir mais simpatia por Satanás. Entendeu? Aí você pega outros filmes que os vilões são mais interessantes que os próprios heróis. Que o Thor, né? Você pega lá o Loki, né? O Loki é um cara muito mais legal que o próprio Thor no filme. Você torce pelo cara, o cara morre, o cara morreu, tem que ressuscitar o cara de novo, né? Então você está torcendo pelo cara. Por quê? É as ideias, sugestão. E com isso, irmãos, qual que é o perigo? Quando você se identifica com alguém, você acaba justificando as suas ações.
Então a vilania dele, as maldades que ele faz começam a ser justificadas por você, porque ele é alguém que você aprecia, é alguém que você gosta, é alguém que você se identifica. Então você começa o quê? A amenizar o pecado, a amenizar as coisas ruins, as coisas más, por causa do personagem que você admira. É por isso que nós vemos hoje na igreja, nós tivemos um decaimento muito grande no conservadorismo dentro da igreja, nas tradições, né, positivas dentro dele. Não que tradição leva a gente para algum lugar, mas você vê que coisas que antigamente eram consideradas impossíveis de acontecerem na igreja ou serem permitidas, hoje já são totalmente comuns, aceitas. Isso porque nós estamos sendo anestesiados pela mídia. Uma outra coisa, uma outra ideia. Você não tem o poder, não sabe o poder que tem uma ideia implantada na sua mente. Quem assistiu muito Disney vai ver, tem uma frase que sempre aparece no desenho da Disney. Quem foi lá em casa viu. Siga o seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem o que é? Enganoso. Mas na Disney você sempre vai ver. Siga o seu coração. E o que o coração do personagem diz para fazer? Desobedecer. Tem uma lei vigente, tem uma norma vigente na sociedade que aquele personagem está incluído, e a mensagem é: siga o seu coração, desobedeça, né? Faça o que você achar que deve ser feito. Então essa mensagem é implantada nas crianças desde pequenininho. Siga o seu coração, né? Crebe as leis. As leis não são aí para ser guardadas, elas podem ser quebradas, elas têm que ser, né, desafiadas para um bem maior, para a sua felicidade. Se a sua felicidade depender da quebra da lei, quebre a lei. Olha que perigo, irmãos. Isso vem sendo o quê? Implantado na cabeça das crianças. Desde pequenininhos, irmãos, seguindo, siga o seu coração, siga o seu coração, siga o seu coração. É por isso que cada vez mais você vê jovens, adolescentes que têm dificuldade de ter domínio próprio. Porque querem seguir o coração, querem fazer sua vontade, querem fazer o primeiro impulso. Por isso que o remédio para isso, irmãos, é sempre a razão, a consciência. Perguntem-se. Principalmente quando alguém chegar para você e falar assim: olha, o caminho que você está seguindo é perigoso, a atitude que você está tomando é errada. Antes de ficar bravo com essa pessoa, pare e pense: será que não está certo? Será que a decisão que eu estou tomando realmente é boa? Primeiro, pergunta: por que eu estou seguindo esse caminho? Está todo mundo dizendo que isso é errado, está todo mundo dizendo que isso não é bom, só eu que acho que é bom. Como que eu cheguei nessa conclusão? Entendeu? Aprenda a conversar consigo mesmo. Aprenda a questionar os seus próprios valores, as suas próprias ideias. Porque pode ser que alguma das suas ideias foram implantadas na sua mente e você nem percebeu. Porque uma criança que cresce com esse tipo de frase: siga o seu coração, siga o seu coração. Quando tomar essa decisão, ela vai pensar o quê? Não, eu estou usando meu livre-arbítrio e estou seguindo a minha vontade, porque eu sou dono do meu próprio nariz, porque eu decidi isso, eu usando meu livre-arbítrio, minha vontade, estou decidindo. Não, ela foi manipulada para tomar aquela decisão. Só que ela acha no seu íntimo, porque essa mensagem foi incutida na mente dela, ela acha que ela está usando o seu livre-arbítrio e está tomando aquela decisão. Então é um outro tipo de manipulação mental. É onde ideias são repetidas, muitas vezes de maneira até assim, né? Eu estou conversando, eu não dou muito, você não dá muito assim, como diz, muita importância. Numa frase ou numa outra, você fala uma coisa, você solta uma frase, né? Aí daqui lá você solta outra frase. Muitas vezes você está induzindo aquela pessoa a concordar com você em algo. Porque tem gente que fala assim: não, mas Deus quer, ó, o argumento, Deus quer minha felicidade, e isso me deixa feliz, então é certo. Não, tem gente que é feliz matando o outro, né? Os assassinos em série. Tem gente que é feliz abusando sexualmente do outro, e aí é certo só porque faz ele feliz? Não, temos que prestar atenção, né? Então o mundo traz soluções fáceis para a gente às vezes, frases prontas, e nós gostamos muito disso, irmão. Gostamos. Hoje é da saúde.
Você prefere fazer um tratamento longo ou tomar uma pílula e resolver o seu caso? Todo mundo quer tomar uma pílula. O brasileiro, ele é campeão em automedicação. Ele não quer fazer um regime. Ele não quer fazer uma reeducação alimentar. Ele não quer fazer sacrifício. Ele quer chegar na farmácia, olha, meu problema é esse, me dá uma pílula aí. E assim na vida ele quer fazer a mesma coisa. Nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com Deus, ele quer fazer a mesma coisa. Ele quer ser rápido. Então uma frase rápida, às vezes, né, você dá uma frase assim de biscoito chinês da sorte, pronto, ele já está pegando como verdadeiro aquilo. Ele não analisa mais profundamente. É por isso que hoje nós também temos um conhecimento tão superficial da Bíblia. Porque a gente pega o texto bíblico e não dialoga com ele. Não pergunta, não conversa, não tenta entender por que fulano escreveu assim. Por que não escreveu assado? Por que a palavra dele está parecendo tão dura? Não estou entendendo isso aqui. A gente não tem esse hábito. Que a sociedade está nos formando para isso. Hoje é uma sociedade de fast food. A gente quer tudo rápido. A gente não tem paciência mais para ler. A gente prefere os vídeos, porque os vídeos é mais passivo. Você senta e está recebendo informação mastigada. Mas muitas vezes a informação que você precisa é na leitura. E às vezes só a leitura não resolve. Vai ter que fazer a pesquisa. Porque você vê uma palavra que você não conhece, um contexto que você não conhece, uma história que você não conhece, e você precisa pesquisar. Então tudo tem um preço. Só que hoje não, hoje tudo é rápido. Você vai no restaurante, pediu a comida, demorou 5 minutos, já está nervoso. Está nervoso. E fica bravo se a comida vem fria ainda. Poxa, pediu em 5 minutos, veio e você está bravo ainda. Tudo que é bom leva um tempo, irmãos. Tem tempo. Então a boa comida para ser preparada, tem tempo. Uma boa amizade para ser construída, leva tempo. Leva tempo e esforço também. Tudo leva tempo. Só que a sociedade hoje não, ela tem a falsa impressão que tem que ser para agora. O Google é culpado para ontem, o Google é culpado por causa disso. Nós temos respostas rápidas, vai para o Google, pergunta e tem na hora. Então nós somos muito ansiosos para obter as coisas, para querer as coisas. Aí Satanás se aproveita disso e nos manipula com o que nós queremos. As técnicas existentes podem transformar os povos do mundo em qualquer coisa que se deseja. Isso é verdade. Não se deixe doutrinar. Use seu tempo com sabedoria e liberte-se do poder opressor da mídia, dedicando-se em tempo integral para Jesus. Aí tem um texto bíblico que eu vou ler. Se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento, porque eu vou ler um texto para a gente encerrar. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu sei que é bastante informação, na verdade, porque é uma introdução do assunto, porque é um assunto bem complexo. Porque eu não entendo as partes técnicas, como você insere uma mensagem, como funciona exatamente na sua mente. Eu só estou mostrando o que existe e dando um panorama geral. Mas daria para a gente penetrar isso mais profundamente na neurociência. Então, como você mesmo falou, que cada dia está sendo mais inserido isso em todos os meios midiáticos, tanto da TV, Netflix, que a gente tem hoje, Como que o cristão ele tem que se portar em meio a isso? Tipo, questão de selecionar, abandonar, então vou abandonar de vez, desativar o Netflix, ou fico com ele, fico procurando, como assim? Aí depende muito do domínio próprio de cada um. A pessoa que tem domínio próprio, ela pode ter o Netflix, e ali tem muitos documentários interessantes, Só que até você chegar no documentário, você passou por um monte de filmes ali. Então se você não tem domínio para selecionar, uma coisa é a seguinte, pode até ver, passou aí você vê a sinopse, entra na internet, consulta ali, vê, puxa, esse filme aqui é interessante, fala sobre família, tem uma aplicação, eu posso assistir. Só que muitas vezes a pessoa não tem o domínio para isso. Então ela está vendo ali um filme que interessa, um filme bom, cristão, ou um filme de aplicação, mesmo um filme de história. Tem filmes aí que nem um filme do... fugiu o nome agora. Aquele Em Busca da Felicidade, do Will Smith. É um filme muito bonito, é uma história real, uma história que conta a história de um homem que superou ali a pobreza, a miséria total e se tornou um homem rico,
Passa ali toda a motivação dele, todo o trabalho dele, o amor dele com o filho, as humilhações que ele passou. É um filme bonito. É um filme que eu posso assistir. É um filme que não tem sensualidade nem nada, é um filme até motivacional. Se você tem esse domínio de pegar, ver uma lista de filmes e escolher aquele que interessa, maravilha. Você é um cara que está habilitado para ter uma assinatura de uma TV, né, ou Netflix, e usufruir dela de melhor maneira. Mas eu sou aquele que passei pelo filme do Will Smith, viu, porque filme legal, mas eu vi um filme, né, ali não tão bom. Outro filme que eu já vi que a sensualidade é o tópico principal do filme, mas eu fico me coçando, puxa, peraí, não vou assistir, mas só uma olhada, será que é bom? Puxa, será que eu não posso aprender nada com isso? Aí aquela que fica se coçando, não, só um pouquinho, vou assistir só o primeiro episódio, para ver se presta, pronto. Aí você já está ali assistindo. Aí você vê toda a série, aí aquela série já indica outras e você está mergulhado naquilo. Então o domínio, se você não tem domínio, qual que é a dica? Não tenha nada, não assista. Não assista, elimine, nem assina, elimine, né? Aprenda a tirar o seu prazer das coisas de Deus. Esse é o ideal. Esse é o ideal, né? Aprenda a ter prazer com as coisas de Deus. Se você tem domínio próprio, o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito, lembre-se disso. Domínio próprio, ele não é natural nosso. Ele faz parte do fruto do Espírito. Efésios 5, você vai ler lá, né? Um dos elementos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, quem tem domínio próprio? Quem tem comunhão com Deus. Quem estuda, quem lê, né? Quem ora, esse tem domínio próprio. Então, se você tem uma vida de comunhão com Deus forte, você tem condições de selecionar bem o que você assiste, né? Você pode assistir algumas coisas que é produzido aí. Tem coisas boas. Cada vez tem menos, mas tem. Muitas vezes tem filmes bons e temáticas boas, mas o cara, né, só para ter um apelo midiático, o cara coloca ali uma cena de sexo ali. Você fala, pô, meu, não precisava disso, né? Às vezes você até quer assistir o filme, mas você já sabe que você vai lá, pega lá na indicação, né, conteúdo sexual. Fala, para quê? Um filme que vai tratar sobre, sei lá, né, semente de girassol, vai ter conteúdo sexual aqui no meio. Não tem sentido para isso, né? Mas esse cara coloca, porque tem um apelo, sexo vende, né? Então você tem que saber selecionar isso, né? E uma vez exposto, né? De repente assisti e fui enganado, sei lá, o camarada me deu, tanto que quando alguém me indica um filme, um amigo meu, Serginho, filme tal, assim, posso assistir com a minha filha? Eu já falo isso, né? Eu posso assistir com a minha filha? Não tem, é um filme familiar? Não tem, o filme pode assistir, é um filme bom, né? Você não tem conteúdo sexual nem nada, beleza, vou assistir. Já pergunto para meus amigos, né? Se tem ou não tem conteúdo sexual no filme. Porque, irmãos, não importa, nós somos homens, somos mulheres. Nós somos afetados pelo conteúdo sexual, não se engane, né? Se você for exposto a um conteúdo sexual, você vai reagir a ele. Não importa a sua santidade dentro da igreja, né? Isso é da carne nossa, você vai reagir a isso. E depois você vai ter um trabalho para tirar aquilo da sua mente, para purificar sua mente daquilo lá. Dá para fazer. Então, a gente tem que evitar esse tipo de conteúdo. Você viu? Usaram o girassol lá, é verdade, ela está lembrando aqui. Tá vendo? Já está na minha cabeça o exemplo, óbvio como é a questão subliminar, né? Eu citei o girassol e aquela primeira imagem do sexo, o que era lá? Era o girassol, né, um abraçando o outro ali. Sexualizaram o girassol. Aí você fala, como que os caras conseguem isso? Até o girassol os caras conseguem sexualizar. Aí, ó, são os girassóis aí. Aí tem o girassol mais atiradinho ali, já está abraçando o outro, né? E tem o girassol vela ali, não sei, coitado, né? Então é isso, irmãos. A gente tem, é sempre assim, cada um. Por isso que é importante você se conhecer. Eu já dei um exemplo aqui na classe dos jovens, eu dei o exemplo do Facebook, por exemplo. Eu não tenho Facebook. Quer dizer, eu tenho Facebook, né? Eu sou inscrito lá. Mas no meu celular eu não tenho. E praticamente no computador eu não acesso. E por que eu não tenho? É porque eu não tenho controle. O que acontece? Quando alguém me manda um videozinho, você pega o videozinho, você abre o maldito vídeo. O que acontece? Tem 300 vídeos embaixo, né? Aí assiste um videozinho, pá, assiste outro, pá, assiste outro. Quando você vê, você está uma hora e meia assistindo o vídeo. Eu falei, puta, que desgraça. Aí, tá bom, eu não vou tentar, eu tenho que me controlar, Aí tô lá, daqui a pouco eu não vou, videozinho. Aí aí percebe, sabe uma coisa, eu não tenho controle, não tenho domínio sobre isso. Tirei. Então, para mim, na solução,
foi tirar. Eu vi a Anice estava comentando que ela usa o Facebook para assistir pregação. A Anice já não tem esse problema. A Anice pega o Facebook dela, vê a pregação, vê outra, assiste. Tá, ela tem um controle sobre o que ela vê no Facebook. Ela não é atraída pelo mesmo motivo que eu sou. Eu já não tenho domínio, já tentei. Mas de uma vez tirei. Aí passou 3 meses de castigo, vou colocar de novo. Né? Coloco a mesma coisa. Não passou 3 dias, estava lá eu de novo, perdendo tempo. Às vezes no ônibus que eu pego o trem, uso o trem muito para ler. Né? Aí deixa eu só ver aqui as mensagenzinhas. Quando eu vi, estava 1h30 de trem, vendo só a imagem do Facebook. Deixei de ler a lição, deixei de ler um livro que estava lendo, por quê? Estava no Facebook. Falei, não dá. O Facebook me mata. Aí eu tirei. Então, no meu caso, eu tive que eliminar. Uma limpeza? Ah, tirar? Não, tem. Às vezes demora, mas tem. Aí você vai você substituir aquilo. Então você já tem uma... Principalmente com quem vem do mundo, né? Quem vem do mundo, batizou já depois de velho, tem muita coisa na cabeça. Porque antes não sabia que era pecado. Então para ele é normal assistir qualquer filme, né? Já vi, agora o cristão não tem, já vi irmãos, né? Mencionando, irmão adventista, irmãos, misericórdia. Ele falou que ele conseguia assistir um filme pornográfico e depois ir ler a Bíblia. Eu falei, gente, assim não, né? O cara já está totalmente cauterizado, né? O cara ama tanto o pecado dele que ele conseguiu de uma maneira se enganar, dizendo que não, para mim tudo bem, eu consigo ali assistir um filme pornográfico, depois vou ler a Bíblia, tá tudo bem. Não tá, irmãos, não tá. O cara já cauterizou sua mente, né? Porque a Bíblia fala da pureza de pensamentos. Né? Somente os puros de coração verão a Deus, os limpos de coração verão a Deus. E pornografia, irmãos, é deturpação. Deturpação. Né? Não tem como você falar que pornografia é algo que a gente possa se divertir com aquilo. Não dá. Se alguém aqui tem essa fraqueza, saia dela o quanto antes. Tá? Elimine a fonte dessa fraqueza. Elimine os gatilhos. Ah, é o meu computador na sala. Então... só vejo suas coisas na presença de alguém. Na sala não, no quarto. Meu computador está no quarto, minha mãe não controla, meu pai não controla, então eu estou vendo ali. Dá um jeito. Tira. Apaga os links, apaga os históricos ali e não acessa mais essas imagens. Quando for usar o seu computador, então use em local público. Porque aí você vai correr o risco de ser tentado, porque o medo em si vai ser o primeiro motivador a te impedir isso. Então, se alguém aqui tem um vício de acessar pornografia, elimine agora, ele vai acabar com a sua vida e com seus relacionamentos também, porque principalmente o homem, mulheres também, mas esse é um mal que acomete mais homens, né? Vai ter problema na sexualidade no casamento. Muitos homens são viciados em pornografia, eles não conseguem se excitar somente com sua mulher, ele precisa da pornografia para ter uma ereção, e aí sofre de ejaculação precoce, então ele não consegue satisfazer sua esposa sexualmente. E ele, por estar deturpado, não consegue ter satisfação com sua esposa. É um casamento fadado a ser destruído. Porque apesar do sexo não ser a parte principal do casamento, ela é uma parte importante. Então, não se meta nesse caminho. Quem não conseguir sozinho, procure ajuda. Procure ajuda. Precisa se livrar. O sexo, o não vício na pornografia, ele tem um poder de vício químico. A pessoa sente a necessidade daquilo. Então é muito perigoso, né? Que nem respondendo a sua pergunta. Uma maneira de começar purificamente é o estudo da palavra de Deus. No começo você não vai ter vontade, né? Quando você tem uma carga muito grande de excitação mental, você não tem vontade de ler, porque a leitura, ela não tem a excitação que tem um filme. Não dá, né, irmãos? É diferente. Então você vai passar um tempo que você vai ter que se forçar aquele hábito. Não, eu vou criar um hábito de leitura. Só que a palavra de Deus tem uma vantagem. A palavra de Deus, ela age no coração, na mente. A palavra de Deus não volta vazia. Então quando você lê, mesmo quando você vai inicialmente motivar, sem motivação, você vai obrigado a ler, mas quando você lê, pega uma verdade, pega uma promessa, pega uma ação de Deus, aquilo tem uma ação na sua mente, tem uma ação no seu coração. E com o tempo ele vai quebrando todas as amarras de Satanás.
Só que você tem que abandonar uma coisa e partir para outra. E seguir no processo. Tá? É um processo. Ninguém vai da santidade, né, à queda no dia para a noite, e ninguém vai da queda para a santidade do dia para a noite. É um processo. Muitas pessoas que caíram, elas não caem do dia para a noite. Ela vai condescendendo, vai cedendo aqui, não, só um pouquinho, não, isso não tem nada a ver, isso aqui é pegação, como chama? É os irmãos que estão pegando muito no meu pé. Aí você vai cedendo, e quando você vê, você já está fazendo coisas que você não fazia. E o retorno também é difícil. Aí você vai ter que se habituar de novo a estudar, a ler, a ter prazer, a ouvir as músicas de Deus, a estar com os irmãos na igreja, né? Então tudo é um processo. E você é o seu fiscal. Você tem que ser sincero com você mesmo, né? Se você não tem condições de se dominar, elimine. Faz como eu, não tive jeito, né? Até tentei, que eu queria ver algumas coisas, acompanhar, né? Porque quando tem algumas coisas boas até, algumas notícias, mas não tinha, estava perdendo muito tempo. Então estava deixando de estudar a Bíblia, estava deixando de estudar a lição da escola sabatina por causa dos vídeos do Facebook. Você não tem jeito, tem que eliminar. Aí no meu caso foi 100%, né? Se você conseguir ter o domínio, vou te estabelecer 10 minutos por dia e conseguir ser fiel a isso, beleza, atendeu o propósito, né? Atendeu o propósito. Então o uso da ferramenta que é o problema. Então o problema em si não é o Facebook, não é o WhatsApp, não é o Instagram, não é o Twitter, é o uso que você faz dele. Como você usa? Para que você usa? O que você está consumindo? Essa é a pergunta. Entendeu? Isso que é importante. Responda isso. E se você vê que não presta, tenta eliminar. Não é fácil. Não é fácil. Mas temos que tentar eliminar, né? Temos que selecionar, né? Temos que ter esse poder. Se você não conseguir isso, tem que eliminar completamente. Tá? O que mais? Mais alguma pergunta? Exatamente, Jó se desviava do mal. Sim. E é o hábito, né? O hábito o hábito gera o vício. Então, irmãos, vou ler o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 6, né, para a gente encerrar. Mas sempre façam isso. Tomem todas as decisões conscientes. Procurem se conhecer. Hoje nós tomamos decisões sem saber o porquê. Então vou repetir de novo. Eu falei aqui várias vezes hoje. Pergunte-se: por que eu estou escolhendo essa roupa e não essa? Por que eu estou escolhendo essa comida e não aquela? Por que eu gosto de beterraba e não gosto de pepino? Por que eu gosto de ler essas coisas e não gosto de ler aquela outra? Por que eu tenho dificuldade, né, de acordar cedo para a lição da escola sabatina, mas quando é para fazer tal coisa, eu não tenho? De onde que vem isso? Aonde que está a raiz disso? Quando você fizer isso, você vai ter muito mais facilidade para vencer as tentações e resistir ao mal. Sim. Exatamente.
Então, o que nós colocamos na nossa mente é muito importante. 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 16 em diante. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então retirai-vos do meio deles. Irmãos, nós somos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. A nossa religião tem que ser a nossa vida. Nós não namoramos como o mundo namora, nós não vestimos como o mundo se veste, nós não comemos como o mundo come, nós não nos comportamos como o mundo se comporta. Essa deveria ser a nossa regra de vida. Nós devemos atrair as pessoas porque nós somos diferentes. Mas na vida, no normal, nós somos o quê? Atraídos pelo mundo, somos seduzidos pelo mundo. Queremos vestir o que eles vestem, queremos comer o que eles comem, queremos ter as mesmas diversões que eles têm e queremos também, né, usufruir dos prazeres que eles usufruem. Tem coisas boas no mundo? Tem, mas nem tudo no mundo é bom. E temos que saber separar as coisas boas das coisas ruins, principalmente as diversões. Nem todas as diversões são para os cristãos. Temos que tomar cuidado com as mídias, principalmente. Saibam selecionar muito bem. Saibam quanto tempo que você gasta com isso. Se não tem controle, corte. Fala com você mesmo, ó, você não tem controle, você não tem condições de ter isso na sua casa. Então tire. Tire, pronto, acabou, um problema menos para você. No começo dá aquela sofridinha, né? Sente aquela falta, abstinência que é normal, mas depois você vai se surpreender. Puxa vida, venci. Né? Mas tem um processo de transformação e às vezes ele é doloroso, mas temos que passar por isso. Essa é a receita para a vitória, né? Não tem outra, né? Vigiai e orai, tá? Mais alguma coisa? Bom, vai ter mais alguma coisa aqui? Posso orar? Então vamos ficar em pé, vamos orar, tá? Obviamente, irmãos, não respondi, não falei tudo, não esgotei o assunto sobre mensagem subliminar, é um assunto complexo. A gente poderia falar só sobre a parte do cérebro aqui várias horas, né? Neurociência, neurologia, como isso funciona dentro do cérebro, aquela informação que eu já dei, passar aquela experiência, né? que comprova que nosso cérebro não diferencia o ver do fazer, né? É um fato científico. Então tinha muitas coisas, mas para alertar já serviu, né? Já deu para dar uma alertada aí, para tomar cuidado, né? Satanás tem agido muito fortemente na nossa sociedade. Ele não está de brincadeira. Se tem uma característica boa em Satanás, se tem uma coisa que nós devemos imitar em Satanás, é que o fato é que ele é um trabalhador incansável. Satanás não se cansa. Ele tem um propósito e trabalha dia e noite para atingir aquilo. Deveríamos ser assim também. Ter um propósito e trabalhar dia e noite para atingir aquilo lá. Se fizéssemos isso, com certeza a volta de Cristo seria muito mais próxima do que realmente está hoje. Tá? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, te damos graças ao Senhor pelo sábado que tivemos em tua companhia, Senhor Deus. Estudamos aqui algumas armadilhas que Satanás tem posto diante de nossos olhos. Pedimos a Ti que Teu Espírito dê para nós, ó Pai, o domínio próprio, para que saibamos escolher em que lugar podemos colocar nosso pé, nossos olhos, que tenhamos forças, ó Pai, para rejeitar tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor Deus, que possamos resistir bravamente a isto, e que possamos, ó Deus, ter prazer nas coisas que vêm do céu, ter prazer na Tua palavra, ter prazer na Tua companhia, na Tua música, ter prazer nos nossos irmãos, e ter prazer na recreação saudável, Senhor Deus, que possamos buscar alegria nas fontes saudáveis, ó Senhor. Esteja conosco, nos fortaleça hoje e sempre, é o que Te pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus, amém, Pai, amém. Oi?